Então vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende da hora em que esteja sendo visto esse vídeo. Vamos aqui para nosso relatório reflexivo. Trabalho de finalização aqui de uma disciplina. Disciplina de estágio 3, tá? Então é um relatório reflexivo, onde eu intitulei aqui os desafios do professor remoto, tá? Desafios do professor remoto. São os desafios que os professores agora estão enfrentando durante essa pandemia para que seja cumprida a sua missão, tá? Então vamos lá, junho de 2001. Vamos juntos aqui para a nossa apresentação desse período de estágio 3, tá bom? Então vamos em frente. Bom, meu nome é José Pereira da Silva, tá? Meu nome é José Pereira da Silva e o meu estágio foi realizado na Escola 7 Portal da Esperança, tá? É um colégio aqui na cidade de Teresina, zona norte de Teresina, nas localidades de Pedra Mola, um bairro pequeno chamado Aroeira, tá? Então, lá foi onde eu fiz o meu estágio. Então, vamos para algumas informações gerais da escola. Então, o nome da escola é 7 Portal da Esperança, 7, porque é um centro de ensino, né, de tempo integral, tá? Ele é aqui um 7, centro de ensino de tempo integral, trabalha com o ensino fundamental e o ensino médio, tá? Esse colégio, essa criação do colégio foi uma reivindicação bem antiga, foi uma reivindicação da Associação de Moradores lá da região, isso em 2004, tá? Fizeram esse pedido, mas somente em 2009, tá? Somente em 2009 foi iniciado aí as obras e a inauguração em 2018. Veja que já está bem próximo aí do tempo, dos tempos sombrios, tempos pandêmicos, tá? Então é um colégio de 12 salas, uma diretoria, refeitório, cozinha, quadra, quadra coberta, banheiros, pátio, laboratório de informática e física, né? Laboratório de química. Bom, esses aqui são os dados conseguidos pelo PPP do colégio, tá? Que nos foi fornecido. O colégio é um colégio novo, como está ali em cima ali, foi formado em 2018. Iniciou-se com turma de primeiro ano, depois com turmas de segundo ano e posteriormente turmas de terceiro ano, tá? É só que a turma de terceiro ano já foi já no período já bem inicialmente no período de pandemia aí da Covid-19, tá ok? Bom, aqui são informações de forma geral, maiores informações estão no relatório oficial que é enviado para a nossa professora. Tá? Então, bom, contextualização da prática do estágio na modalidade remota, organização da escola frente à necessidade de adaptação. Logo do início do nosso estágio, nosso professor supervisor, né, fez um encontro, marcou um encontro, uma reunião entre eu, outra professora estagiária, tá? Entre outra professora estagiária, a diretora, tá? Aqui é a diretora, e a coordenadora pedagógica do colégio para tratarmos aqui dos assuntos referentes ao estágio, como funcionava o colégio, como funcionavam as turmas, algumas informações a respeito da estrutura do colégio. E deixa eu adiantar para vocês aqui que essa tarja preta sobre a face é porque eu precisava de uma documentação de autorização como se trata de imagens, é, quando se trata de imagens, precisamos de autorização para expô-las na internet, né, na mídia, enfim. Havia necessidade de uma documentação, assinatura, uma confirmação, uma aceitação de que seria exibido. Como é muito perigoso essa questão de imagem, então deixa eu esclarecer logo, como é muito perigoso essa questão de imagem, eu preferi colocar as tarjas aí para não identificação das personagens, tá? E tratá-los apenas como professor supervisor do estágio, auxiliar estagiária, coordenadora pedagógica e a diretora do colégio, tá? Para que não tenha problema. Não que, por exemplo, meu professor não aceitasse que fosse mostrada a sua imagem, mas eu teria que ter essa autorização, faz parte, é uma questão aí de direito, né? Ter essa assinatura, essa correspondência, essa confirmação em aceitar ou não. Mas eu preferi
desta forma aqui, tá bom? Então aí, nós estamos vendo aí, foi um encontro que tivemos entre eu, a outra professora estagiária, professor supervisor do estágio, a coordenadora e a coordenadora pedagoga do colégio e a diretora sobre várias situações do colégio. Foi um papo bem tranquilo e muito bem informativo. Bom, então prossigamos. Aqui ainda dentro da organização do colégio, tá? Ainda dentro da organização do colégio. Aqui foi o nosso professor supervisor, estava nos mostrando como funcionava a plataforma do colégio para colocar as notas, presença, trabalhos, enfim, era como funcionava a plataforma do SET Portal da Esperança, tá? Então ele estava mostrando, aqui foi uma ocasião dentro da organização do colégio, aqui sou eu, tá? Aqui sou eu e o professor do estágio e uma outra professora que estagiava também no mesmo colégio, tá? Então ele estava mostrando aí como funcionava a plataforma, como era alimentada, como era trabalhada a plataforma aí para a organização dos trabalhos, envio de tarefas, enfim, toda essa parte aí burocrática aí do colégio, tá? Então vamos prosseguir. Bom, atividades escolares, tá? Bom, atividades escolares, canais de interação. Os canais de interação foram vários, tá? Os canais de interação foram vários. Aqui nós temos o principal. Nós usávamos muito o WhatsApp, tá? É um canal rápido, um canal onde se enviava mensagens, textos, trabalhos, provas, devolvido de imediato. Era um canal bem rápido, acessível, tá? E aqui nós temos duas imagens dessa interação. Essa primeira imagem aqui era, deixa eu ver, bom dia professor, é quando eu tratava, deixa eu ver, bom dia, iniciarei o estágio, se lembrei, aqui era quando eu estava tratando com o professor sobre o estágio, tá? Sobre o estágio, eu tive um amigo que indicou esse professor, esse aqui, Clodoaldo é outro professor de física que me indicou este professor que fez a minha supervisão ali no Colégio Sete Portal. Aqui eu fiz o contato com ele há um mês antes do início do estágio. Dentro dessa antecipação fiz a organização de material, de coleta de alguns dados, conversamos sobre como funcionava o colégio, enfim. Então, um dos canais mais usados de interação era o WhatsApp. Aqui nós temos tarefas enviadas pelo WhatsApp para que nós, os estagiários, pudéssemos corrigi-las e devolvê-las ao professor, supervisor, para que então ele as devolvesse para os alunos que tinham enviado. Tá? Então aqui é um dos canais de interação mais usados. Bom, nós temos outro canal de interação aqui, nós temos o Google Meet, tá? Também muito usado. Tá? Nessa imagem aqui nós temos uma reunião de professores, aqui nós temos aqui novamente a coordenadora pedagógica do colégio, aqui em cima a minha imagem, que fica sempre pequena quando estamos captando, tá? Professor Gil, sem nomes, então o professor supervisor do estágio e a outra professora que também estagiava, tá? Aqui foi uma reunião de professores onde eram tratados de avaliações, tá? Aqui estamos tratando de avaliações, aqui serão enviados arquivos em PDF pela SEDUC, Mobeduc, serão aplicadas para os estudantes com acesso à internet através do Mob. Muito bem. Aqui foi uma reunião que tivemos com todos os professores para tratarmos das provas que seriam realizadas, tá? Aqui nós estamos dentro dos canais de interação aqui para que as coisas andem direitinho, tá? Então, é isso aí, vamos prosseguir. Bom, prosseguindo aqui, deixa eu limpar toda essa sujeira aí. Pronto, então vamos prosseguir. Então aqui nós temos também dentro do canal de interação, aliás, canais, dentro dos canais de interação que nós tivemos, aqui nós temos o Gmail, né? Usamos muito o Gmail para envio de tarefas, correções e, enfim, nós enviávamos também as nossas atividades para que o professor corrigisse. Aqui, por exemplo, esse e-mail trata do envio das atividades feitas, quadro de atividades da semana 14 de alguma coisa, deixa eu não estou vendo, 14 de junho. Então aqui o professor, a gente mandava os quadros para eles, ele via, olhava direitinho, tratava, avaliava e mandava de volta para a gente enviar para a professora, que é como se fosse uma assinatura aqui das nossas tarefas semanais, tá? Aqui foi outro
outro canal de interação muito usado, tá? Dentro das atividades escolares. E estamos tratando de canais de interação. Então prossigamos, deixa eu limpar aqui. Bom, prossigamos então aqui. Vamos agora tratar das participação, forma de participação. As formas de participação nas aulas eram muitas, tá? A gente participava de várias maneiras. Aqui, participação nas aulas. Aqui nós estamos mostrando aqui, por exemplo, uma aula, nosso professor supervisor com uma aula sobre ondas, tá? Aqui nós temos uma aula sobre ondas, ele estava usando um material aqui de um colégio de Pernambuco, tá? Ele usava esse material porque ele era excelente, mas ele dava os créditos, tá? Ele estava dando uma aula de ondas, então aqui minha imagem. Então aqui nós acompanhávamos e intervíamos nas aulas quando necessário. Então aqui também é uma forma de participação. Continuando, nós temos aqui outra forma de participação. Estávamos fazendo um treinamento aqui para uma live. Treinamento, o professor tem um projeto novo aí de levar a física a lugares mais longínquos, então nós fizemos aqui o treinamento para uma live usando um instrumento StreamYard, se não me engano, tá? Aqui é minha imagem com outra, né, participação do e-mail. Aqui, pronto, nós estávamos fazendo treinamento, a outra professora aqui é estagiária que estava conosco. Tá? Então aqui fizemos esse treinamento, passando imagens, enfim, fazendo um treinamento, uma prática para na hora da live dar tudo certo. Tá? Deixa eu apagar aqui tudo, tranquilo, e vamos prosseguir. E outra forma de participação, tá? Outra forma de aqui é a participação à live em si mesmo. Ela foi realizada à noite. Aqui estou eu aqui. Foi realizada à noite. Ao vivo pela internet, tá? Aqui ao vivo pela internet, participação da outra professora, tá aqui a outra participação da outra professora na live. Então aqui eram formas de nós participarmos e acompanharmos, estarmos sempre presente junto com o professor, tá? Aqui outra forma de participação era a produção de vídeos, produção de videoaulas, tá? Fizemos várias, eu fiz várias produções de videoaulas para ajudar aí na reprodução do material do professor. Aqui é uma videoaula sobre campo elétrico e eu estava usando um simulador FET, tá? Usando um simulador FET. Aqui, neste caso, essa imagem eu captei da internet, porque o vídeo gravava as produções, fazia as produções e colocava na internet. Tá aqui embaixo uma aula sobre campo elétrico, tá? Aqui 24 visualizações, não são muitos os alunos, mas é porque outras pessoas colocando lá na internet eles viram, tá? Muito bem, outra forma de participação também, aqui outra videoaula, tá? Essa videoaula aqui, se não me falha a memória, são forças elétricas, tá? Foi gravada a videoaula, foi postada no canal YouTube, tá aqui, está postado no canal YouTube, 42 visualizações, não são muitos alunos, mas é porque são outras pessoas, quando a gente coloca lá, posta na internet, outras pessoas também assistem, tá? Assistem, então são maneiras de participarmos das aulas. Então vamos continuar, deixa eu limpar aqui tudo, ponto, vamos continuar. Então aqui, análise de material, são outras formas de participação. Aqui nós fizemos análise de material, aqui o professor é muito receptível a ideias, então nós analisávamos outros materiais aqui em forma descontraída. Aqui são jogos online, tá? Eram formas descontraídas, aqui sou eu, tá? São formas descontraídas para atrair a atenção dos alunos, porque não estava fácil, não é fácil e não vai continuar sendo fácil dentro desse período pandêmico aí para trazer os alunos para a sala de aula. Não está realmente fácil. Então, prossigamos então. Outras formas de participação, correção de atividades. Aqui são atividades que os alunos mandavam para o professor as enviava para nós novamente, para que fizéssemos as correções e posteriormente enviada para o professor novamente para ele devolver para os alunos. Eu criei um drive para que todos os trabalhos fossem enviados para lá, para que todos nós tivéssemos acesso, a outra professora estagiária e o professor supervisor para acompanhar tudo ao mesmo tempo. Então aqui é outro trabalho, é outra tarefa, tá? Para fazermos as análises, corrigirmos e devolvermos ao professor. Continuando aqui nas formas de participação, então nós temos aqui formações de professores. Tivemos algumas formações, eram formações gerais, formações da rede estadual em que nós participávamos. Aqui eu estava participando, tá? Todos nós participávamos, eu, o professor Gilson,
outra professora estagiária, participarmos aqui dessas formações aqui da rede estadual. Bom, continuando aqui a formação, deixa eu limpar aqui a bagunça. Pronto, limpo, tudo bem. Então, continuando aqui, outra mais forma de participação, atividades extras. Atividades extras, o professor ele tem um projeto novo de reforços para aulas aos sábados, somente com os alunos que tinham interesse. Foi tratado direto com os alunos, tá? Era algo extra. Era algo extra da carga horária do colégio, normal mesmo, era os sábados, reforço, porque o tempo durante a semana era pequeno. E neste dia aqui nós estávamos em revezamento na resolução de questões. Tá? O professor Gilson, um professor convidado da outra professora estagiária, professor de biologia, que veio nos ajudar nas resoluções. Foi uma manhã muito proveitosa, foi uma manhã de sábado, aqui a outra professora estagiária, aqui sou eu, tá? E aqui são os alunos também com o rosto coberto, porque os alunos não gostavam nem de mostrar o rosto nem na aula, imagine para ser visualizado desta forma. Então, aqui foi uma aula muito, muito boa, essas aulas de sábados, elas eram muito boas, então, eram outras formas de participação aqui com o professor, nosso professor supervisor. E aqui foram uma das últimas atividades atividade aqui do estágio, tá? Aqui também atividades extras. Dentro de atividades extras, aqui foi a aplicação, está sendo aplicado nesse momento o mestrado. Nosso professor supervisor ele é um mestrando da Universidade Federal aqui do Piauí, está aplicando aqui estava passando para a gente, né, os primeiros encontros, como ia ser os primeiros encontros, era uma instrução, tá? É uma instrução. Tá aqui o professor supervisor, tá? Aqui a outra professora estagiária. Então ele fez algumas aulas explicando como seria todo o projeto dele do mestrado, tá? Bom, então vamos continuar. Deixa eu limpar aqui para não ficar desse jeito aqui, para não ficar poluído. Então vamos para frente. Suporte aos alunos e professores. Aqui são recebimentos de atividades, né? Nós estávamos dando suporte aos alunos. Os alunos do terceiro ano que iam fazer o Enem, nós estávamos dando suporte. Criamos um grupo específico, tá? Um grupo específico entre professor, supervisor e os outros dois estagiários para acompanharmos aí de perto. Aqui são tarefas que eram enviadas pelos alunos e o professor enviava novamente para que nós pudéssemos corrigir, tá? Bom, atividades escolares, aí dentro de atividades escolares, adesão dos alunos e família. A adesão dos alunos eram poucas quando se trata da participação no Google Meet. Eles tratavam mais através das tarefas do WhatsApp, eles enviavam as resoluções, mas a participação no Google Meet era muito pequena, como é muito pequena. Então aqui, por exemplo, eu coloquei, poderia ter sido melhor essa participação, né? Poderia ter sido melhor. Poderemos e deveremos corrigir as falhas que teremos posteriormente, tá? Aqui uma caracterização das turmas de terceiro ano aqui. Temos a turma de terceiro ano, temos a turma de segundo ano A com 23 alunos, segundo ano B 23 alunos. Tá? Primeiro ano, eu coloquei a observação aqui que a presença era mínima. Vejam quantos alunos, 30 alunos, 32 alunos, as turmas eram grandes, mas a presença deles eram pequenas presença do Google Meet. Tá? A participação no terceiro ano era mais ou menos, tá? A participação era mais ou menos. No segundo ano era um pouco menor, já no primeiro ano a participação dos alunos era mínima, isso me tratando do Google Meet, onde tínhamos uma presença, uma visualização dos alunos. Poucos alunos realmente participavam e estava sendo difícil essa questão da presença deles no Google Meet. Tá? Aqui são os horários, né? O horário começa às 7 da manhã, aqui vai até 9h30, né? Tem um intervalo, 9h50 volta novamente, e vai até 12h20, 12h20 tem o almoço e retorna às 13h20. Aqui são os horários, porque o colégio funcionava, aliás, de forma integral, está agora tudo online devido à pandemia. Então a tarde começa novamente 13h20, e vai até 15h50, 15h50 é um intervalo, tá? E vai até 16h10. Nesse intervalo os alunos estão liberados. O terceiro ano, não coloquei eles aqui porque o terceiro ano está fora por enquanto desses horários aí, mas eles foram anexados, porque o terceiro ano já foi criado já
no período pandêmico, tá? Então, observação em sala de aula. Bom, nosso professor, ele é graduado pelo ISP, tá? Ele é graduado em Física pelo ISP, tá? E agora mestrando da Universidade Federal. Um professor com boa postura, boa dedicação, tá? Muito receptivo a ideias. Realmente foi tranquilo o estágio e tiramos muitas lições, muitos ensinamentos aí do nosso professor supervisor, tá? Ainda sobre a observação do nosso professor em sala de aula, né? Ele fez aí um projeto com aulas novas, já falando das aulas, no final de semana, no sábado, tem uma organização considerável, tá? Tinha o seu planejamento, domínio de conteúdo, que pôde nos favorecer aí um aprendizado bem qualificado. Bom, deixa eu limpar aqui para não ficar muito bom e prossigamos então. Temos aqui relacionamento professor-aluno. Bom, o relacionamento professor-aluno é tranquilo demais, tá? Entre professor e aluno, tranquilo demais. Professor bem receptivo, ajudava bastante os alunos, mas quando a interação era aluno-professor, eu vi uma carência, tá? Eles tratavam, como é de forma online, tratavam muito pela internet, Google Meet, enfim, eles não ficavam à vontade nem para mostrar o rosto, para falar. Alguns falavam no chat, nas aulas, mas realmente sinto carência aqui nessa participação dos alunos nessa relação professor e aluno, tá? Então, na gestão de classe, o professor tinha uma boa organização de tempo, não poderia ser conteúdos extensivos, porque o tempo era mínimo, principalmente essa disciplina de física, que os conteúdos são grandes e não são tão fáceis para se repassar, né? Ele usou várias estratégias, do Google Meet, produção de vídeos, jogos interativos, enfim, simuladores. As estratégias eram muitas para tentar atrair aí a garotada para as aulas, tá? E claro, obviamente que estávamos dentro da nossa limitação do modelo pandêmico, tá? Vejam só o modelo pandêmico, a situação para nós agora nesse momento é complicada devido a essa pandemia, tá? Então, como o professor resolve problemas que surgem durante a aula? Bom, os problemas que acontecem durante uma aula presencial, por exemplo, a indisciplina de algum aluno, a conversa, a não participação, enfim. Dentro do modelo de aulas remotas fica até complicado para que isso aconteça, tá? Então, muitas vezes nem sabemos se realmente o aluno está ali ou não. Ficamos conversando e às vezes nem temos certeza se o aluno está ali. Então, o silêncio absoluto é um problema, é um sinal, né, que devemos chamar pelo nome do aluno, fazer uma pergunta, chamar o aluno para a aula, tá? O silêncio absoluto, ele incomoda. E vejam só que, por exemplo, estou na graduação e agora eu vejo o quão difícil é para os outros professores a questão do silêncio absoluto. E usávamos dentro das estratégias para solucionar nossos problemas, algumas aulas extras por fora para alguns alunos, aqueles que se sentiram a necessidade de algo a mais, tá? Porque o professor tinha essa preocupação, tá? A nossa sequência de data tinha uma rotina, tá? Com a introdução, né? Tá? O desenvolvimento dos conteúdos da forma mais significativa possível, dando exemplos caseiros, diários da física mais próximo da gente. Os processos avaliativos, usávamos alguns questionários, também não muito grandes, para não sobrecarregar, tá? Para não sobrecarregar o aluno. Bom, nós temos aqui um modelo aqui de uma atividade com participação, foi uma atividade que eu achei muito interessante. Nós trabalhamos circuitos elétricos, tá? Circuitos elétricos, foi no dia 27/5. Nós, além desse trabalho em sala de aula, teve dois vídeos que foram colocados como reforço, tá postado no YouTube com esse endereço, para que os alunos acompanhassem. Deixa eu apagar aqui novamente, isso aqui, para que os alunos acompanhassem a turma, tá? Foi muito interessante. For exposição de conteúdo sobre circuitos elétricos, usamos exemplos caseiros da nossa casa, a nossa instalação, das nossas tomadas, enfim, tudo bem próximo. Houve uma interação por parte dos alunos neste modelo aqui de aula, assim, bem significativo, onde trouxemos o aluno para
para dentro da física, ou melhor dizendo, trouxemos a física para próximo do aluno, com esses exemplos caseiros da nossa eletricidade, dos nossos fios, corrente elétrica, descarga elétrica, resistores, a chave disjuntor que liga e desliga a energia da nossa casa, enfim, foram modelos bem significativos, presenciais, e que desta maneira nós tivemos o envolvimento dos alunos, foi muito significativo, foi bastante interessante, por isso é ressaltada aqui essa aula sobre circuitos elétricos, né? Falei bastante sobre os modelos de nossas casas, né? A intenção é aproximar a física do aluno para que seja mais simplificada. Obtive uma avaliação positiva do professor, o professor gostou muito, legal também. Eu também gostei, senti bastante a presença dos alunos envolvidos nesta aula. Bom, e dentro desse registro, deixa eu ver se minha caneta está funcionando aqui. Marca texto. Então, dentro desse registro reflexivo, tá? Dentro desse registro reflexivo, podemos trazer aqui o comportamento dos alunos, tá? O silêncio dos alunos em sala de aula, dentro do Google Meet, realmente chama atenção e exige que o professor tenha certas habilidades para que contorne a situação, tá? Então, ainda dentro desse registro reflexivo, quanto ao processo avaliativo da aprendizagem situativa, posso considerar que as dificuldades nas séries iniciais são maiores, tá? Nas séries inferiores, ensino fundamental, por exemplo, são maiores. Nós temos uma participação mínima desses alunos, é mais difícil trazê-los para o Google Meet, para presencial, é mais difícil o retorno das resoluções, dos trabalhos, onde exige mais habilidade do professor. Tá? Então, dirigindo-se para o ensino médio, vai melhorando um pouquinho. Tá? Primeiro ano, a gente já tem assim, uma resposta maior, mas ainda pouco, tá? Ainda consideravelmente pouco. Tá? Aí vamos subindo, vamos para o ensino, vamos para o segundo ano já aumenta mais um pouquinho essa participação. Os alunos já estão mais descontraídos. Vamos para o terceiro ano, já está mais participativo, tá? Já são mais participativos, embora não gostem de ver as suas imagens na TV, embora não da TV no Google Meet, mas o terceiro ano já é mais problema. E temos esses problemas na graduação, onde mesmo os alunos de graduação, faço graduação agora, e os alunos não gostam de mostrar o rosto, tá? Fui chamar a atenção pelo meu professor supervisor contra os detalhes, porque nas minhas questões, nas minhas aulas, eu gostava de detalhar muito e às vezes pode atrapalhar um pouquinho. Então, dentro desse registro reflexivo, a nossa missão, ou pelo menos a minha missão, falando por mim, ela foi quase cumprida, porque eu achei que faltou ainda alguma coisinha que deve ser melhorada, tá? Então, um detalhe que a comunicação, nós tivemos uma boa comunicação entre o professor, professor supervisor, quase não sai, professor supervisor e os estagiários. A comunicação foi muito boa. O que deu certo e o que deu errado? Precisamos investir mais em educação, tá? Esse momento pandêmico serviu para analisarmos, fazermos a reflexão, tá? Que tem sim que se investir em educação, se investir muito em educação. Tá? Infelizmente tivemos políticas contrárias nesse sentido, tá? E a semente está sendo regada, tá? Estamos sendo preparados para assumir salas de aulas e a semente está sendo regada, né? A semente foi plantada quando iniciamos ou quando iniciei nesta caminhada da licenciatura. Então, a construção dos conhecimentos ela está sendo feita, tá? A construção da identidade de professor ela está sendo construída, tá? Então, dentro dessas considerações finais, nós temos essa construção de identidade, construção do professor, nós estamos sabendo ser professor nessa construção de saber e ser professor, é uma construção contínua que não acaba, tá? Sentir falta mais da participação dos alunos e devemos elaborar metodologias para que tenhamos mais aproximação dos alunos, tá? Posso também considerar a participação gradativa dos alunos ao avançar das séries. As séries iniciais têm mais dificuldades, as séries posteriores elas são mais fáceis de serem trabalhadas, tá? Bom, e o que fazer para melhorar? Bom cidadão, vencer os obstáculos sociais, tá? Conseguir fazer com que a educação cumpra o seu papel social,
Tá? Precisamos sim de mais investimento em educação, sem dúvida. Nesse momento de pandemia, o Estado ofereceu, tá, chips para os alunos, para que eles possam ter contato, para que não pudessem perder aulas, para que tivessem essa comunicação online com o professor, com o colégio, que não houvesse perca de aprendizagem. Mais um detalhe, nem muitos alunos nem tinham o aparelho celular para colocar esses chips. Muitos usavam os aparelhos dos pais para que pudessem algumas vezes acompanhar as aulas. Tá? Muitos deles estavam nesta situação. E dentro dessas considerações, posso observar que, por exemplo, os alunos que tiveram condições de ter acesso, tá? Que tiveram condições de ter acesso e que estavam empenhados em aprender, esse momento de pandemia não afetou muito esses alunos, porque mesmo a carência, o pouco conteúdo que estava sendo oferecido, os alunos eles buscavam, eles iam atrás do conhecimento, porque tinham essa acessibilidade, tinham esse poder para ultrapassar esses limites, esses obstáculos da falta de comunicação. Então, quem tinha essa condição, o uso de uma internet, equipamentos, um computador, enfim, que tinha essa disponibilidade e vontade de estudar, conseguiram avançar muito e ficaram muito à frente. Tá, tem aqueles exemplos de alunos que mesmo tendo essa capacidade, mesmo tendo essa possibilidade de acompanhar de perto, de avançar na educação, não tinham tanta disponibilidade, então ficaram um pouquinho mais atrás. E muito atrás ficou aqueles alunos que não tinham condições nem mesmo de acompanhar as aulas e muito menos aquela vontade. Então, esses alunos, realmente a diferença, o fosso entre eles aumentaram bastante. Então, sim, deve ser investir sim muito em educação, sem dúvida, amigo, sem dúvida, tem que se investir mais em educação. E se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância, como dizia Robert Owen, a ignorância, como dizia aquele político, a ignorância é audaciosa. Então, era isso que eu tinha para mostrar. O tempo aqui já ultrapassou o limite, tá? Muito obrigado pela paciência e então até um outro momento, tá? Tivemos que acelerar um pouco, mas enfim. Então, obrigado e até mais.